A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 10, nos versículos de 1 a 42. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Mais uma vez está chovendo muito aqui no Rio Grande do Sul. Então eu peço que vocês mantenham a atenção, porque a chuva está bem forte. Esse primeiro versículo fala de uma daquelas figuras que eu comentei com vocês, que era um destaque no Evangelho de João, que era comparar Jesus com o pão, com a água, com a luz e com o pastor, né, com o bom pastor. Então, nesses versículos aqui, ó, do 1 até o 6, nós podemos fazer um contraponto entre o pastor e o ladrão, o pastor e o salteador. Então, em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Então, a gente tem que imaginar o curral das ovelhas. A gente tem que entrar nessa imagem para entender. O pastor, ele entra pela porta, porque ele vai ali para trabalhar, para servir, para fazer o bem para as ovelhas. Então ele entra pela porta. Quem sobe por outro lugar é o ladrão e o salteador. Então, nós precisamos ver como é que as pessoas se aproximam de nós. Um exemplo, ela entra na nossa vida pela porta ou ela vem por outro lugar? É de uma forma lícita, honesta, decente, correta, adequada? Ou é algo escuso, segredo, secreto, misterioso, perigoso? Já fica com essa reflexão para a nossa vida normal. Espiritualmente falando, a gente sabe que o inimigo, ele trabalha na escuridão, ele trabalha nas trevas. Jesus trabalha na luz, ele faz as coisas durante o dia. Nós somos do dia, o inimigo é da noite. Então, com essas duas imagens bem distintas, nós podemos continuar a ler. Tu pensando no pastor de um lado e do ladrão, do salteador do outro. Porque olha, Jesus fala ladrão e salteador. É como se não fosse suficiente falar que ele é ladrão, ele é um salteador. Então, sempre que a gente faz isso, e eu faço muito, porque é um recurso didático, pedagógico, quando tu coloca sinônimos. Eu falo para vocês que a Bíblia é cheia disso. O orgulho precede a queda e a soberba ruína. Então, para dar uma ênfase, tu fala orgulho, tu fala soberba, tu fala queda, tu fala ruína. Aí tu vai dizer, falou a mesma coisa? Sim, mas um pouco mais. É uma premissa da educação, do ensino. Tu sempre agregar uma informação, a gente chama de mais um. Então, por exemplo, o que Jesus está fazendo aqui? Exatamente isso. Ele está falando de ladrão. Aí a pessoa pode ter uma imagem de ladrão, mas ele quer ampliar. Então ele diz ladrão e salteador. Aí tu vai dizer, não é a mesma coisa? Às vezes é,
Às vezes não. Só que depende de quem ouve, de quem entende, da experiência que a pessoa tem. Só que ele reforça. E isso vai ficar mais claro um pouquinho mais pra frente, certo? Então, o que eu preciso é que vocês pensem desta forma. De um lado, eu tenho o pastor. De outro lado, eu tenho o ladrão e salteador. Ou ladrão barra salteador. Tá? Estamos juntos? Então, vamos continuar. E um entra pela porta e o outro entra por qualquer lugar, por outro lugar, de um outro jeito, tá? Estamos juntos? 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, ele é o oficial. Quem entra pela porta, quem faz tudo direito, quem segue os trâmites, os processos legais, a ordem, a organização, esse é o pastor. 3. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Então, o que o pastor vai fazer? Ele vai pegar as ovelhas, conduzir as ovelhas, para que elas possam sair do curral. Para que elas vão sair do curral? Para viver, porque elas não vivem aprisionadas, elas não vivem confinadas. A vida é movimento. Então, elas entram para o curral para ficarem guardadas, protegidas, dormirem, né? Mas elas saem do curral para viver. Então, olha que outra figura importante. O porteiro abre. O que eu penso? O porteiro abre para o pastor. As portas se abrem. As pessoas colaboram. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, se tu estás fazendo a vontade de Deus, tudo vai colaborar, tudo vai contribuir. As portas vão se abrir, os porteiros vão abrir. Tu entende? Tu é ovelha e o pastor cuida de ti. E tudo vai dar certo. Porque tu tá obedecendo, tu tá seguindo o pastor, tá? Então, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Então, quando o pastor fala com as ovelhas identificam. Elas ouvem e identificam a voz do pastor. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Então, as próprias ovelhas. Então, aquelas ovelhas têm dono. Elas pertencem ao pastor. E elas têm nome. Eu amo este capítulo. E eu orei pedindo para que o Espírito Santo eu conseguisse expressar o quanto na minha vida pessoal este capítulo 10 de João fez diferença. O quanto aumentou a minha fé, me fez crer, me fez entender a minha identidade em Jesus, em Cristo. Que eu sou ovelha deste curral, deste pastoreio, deste aprisco. Eu tenho um pastor que me cuida. Eu não estou jogada, perdida. Eu queria muito, em nome de Jesus, que vocês entendessem o que Jesus está querendo nos comunicar. É uma declaração de amor, de proteção, de cuidado, de identidade, de amor, de carinho. É alimento. É água. É como no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O pastor, ele cuida da ovelha, ele sabe se a ovelha está com fome, ele sabe se a ovelha está com sede, ele sabe levar ela para pastos verdejantes.
para protegê-la do leão, para protegê-la do urso, como Davi fazia com as suas ovelhas. Então, eu entendo tudo isso quando diz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome. Nós temos um nome, nós temos uma identidade em Cristo. E o pastor, ele nos conduz para fora. Aí tu pode pensar, literalmente para fora do curral, mas para fora dos teus traumas, das tuas dores, do teu passado, das tuas histórias familiares, de infância, de adolescência, seja, tu vai sair fora de tudo isso para viver uma vida sob o cuidado do pastor, certo? Não importa mais quem foi teu pai, tua mãe, teus irmãos, não. Agora o pastor é que te cuida, é o pastor que te conduz para fora. Como a gente viu daquele cego que tinha que ficar fora da aldeia, né? Para ele poder ver claramente. 4. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Então, vamos por partes de novo, para ver se isso fica gravado, impresso na tua alma e no teu espírito. Todas as que lhe pertencem. Então, tu é de Deus, tu é ovelha, tu pertence ao pastor. Ele vai na frente. Significa, ele te dá exemplo. Ele te protege. Qualquer coisa que aconteça, ele chega primeiro. Isso na nossa vida espiritual é fundamental. Saber que Deus vai adiante de ti, endireitando os caminhos tortos, abrindo as portas. Quando a gente está no campo, tem muitos lugares que tu tem que abrir as porteiras, as cercas, subir, descer, evitar pedras, águas profundas, águas que atolam, lugares que tem espinho, enfim, perigos. E meu pai sempre dizia, a ovelha, ela é um bicho que não entende. Eu não vou dizer o que ele falava, né? Mas tipo, ele dizia que a ovelha era burra. Era isso que ele dizia. Que a ovelha era burra, que a ovelha não entendia, que a ovelha se metia em confusão. E sim, nós precisamos de um pastor para nos guiar, porque nesse sentido espiritual, a gente é burro, a gente é burra, a gente não vê que tem um buraco ali que pode quebrar a perna, né? Não vê que tem um monte de espinho, que ela pode ficar enroscada naqueles espinhos, não vê que pode ter um lobo, um leão, um urso, quer dizer, um predador. E tu precisa do pastor para te proteger. Vamos lá. Elas seguem, elas o seguem, quer dizer, elas andam passo a passo atrás do pastor. E essa parte eu acho muito linda, que eu já tinha falado ali um pouquinho antes. Elas reconhecem a voz. Elas reconhecem a voz dele. Porque ele as chama pelo nome. Então, no mundo nós temos muitas vozes. Mas a voz que nos interessa é a voz de Deus. É a voz de Jesus. É a voz do Espírito Santo. É essa doce voz que fala o nosso nome, que nos conduz, que nos dirige. 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Não tem... eu falava muito para minhas crianças isso. A gente não fala com estranho. A gente só fala com quem o pai e a mãe diz que a gente pode falar. A gente não dá atenção, não dá confiança, não fica com estranhos. A gente sempre fala isso para as crianças, né? Porque tem pessoas que querem fazer o mal e dão brinquedo, dão bala, não sei o que, são queridinhas e as crianças caem. Assim como as ovelhas, podem um estranho vir com uma comidinha, né, com alguma coisa e enganar a ovelha. E aí não é o pastor que faz isso, o pastor não engana, ele cuida, protege. É o ladrão e o salteador, é o estranho. Então agora nós já temos uma outra figura, ó. Ladrão, salteador
e estranho. A gente tem um pastor que vem pela porta, que fala o nome das ovelhas, as ovelhas reconhecem a voz do pastor e seguem o pastor. E elas não seguem o estranho, elas não seguem a voz contrária. Há muitas vozes no mundo. E é por isso que as pessoas às vezes ficam perdidas, confusas, porque são muitas vozes. Mas se tu ouvir a voz do pastor, se tu ouvir aquele que te conhece, aquele que sabe o teu nome, aquele que te conduz, aquele que te protege, tu não vai seguir o estranho. Vou repetir. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, o que acontece? A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, certo? E tem outra parte que diz que nós devemos resistir, né? Eu me confundi. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. No nosso caso, diante das tentações, nós devemos fugir. Então, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, tu não sabe quem é? Aquilo tá te soando estranho? Não segue. Não obedece. É cilada. É armadilha, certo? 6. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Por isso que eu disse que eu pedi muito a Deus, porque se a gente entende o que Jesus está falando aqui, isso é libertador. Isso é um consolo, é um conforto. Como eu disse, é a certeza da identidade, do teu propósito, do teu chamado, de quem tu é. Tu é ovelha. 7. Então Jesus disse mais uma vez. Então o que eu falo para vocês? Jesus, como mestre dos mestres, professor com P maiúsculo, ele ensina mais uma vez. Ele percebeu que eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então o que ele fez? Ele ensinou mais uma vez e de um outro jeito, ampliando o sentido. Então, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, além de luz, além de pão, além de água, além de pastor, ele é a porta. Aí, quem não entendeu a comparação do pastor e o ladrão, salteador e o estranho, agora ele falou porta. Aí a gente tem que pensar que as cidades eram muradas, tinham muralhas, tinham portas, portões. Então tu não entrava e tu não saía se as portas não estivessem abertas ou se alguém não abrisse para ti. Tu não ia conseguir entrar ou sair. Tu precisava da porta. Então olha o que Jesus está dizendo. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Aqui é muito, muito importante para nós. Voltando para a ideia da cidade, tu entra e tu sai. Tem uma guerra, tu entra e fica protegido. Tu quer sair para passear, para comprar, para vender, tu passa pela porta e tu sai, e tu volta, e tu entra, e tu sai. E aqui, voltando, a ovelha, ela quer o quê? Encontrar pastagem. Se aqui tem pastagem, eu não preciso sair. Se aqui não tem, eu preciso sair. Então, esses verbos, entrará e sairá, é muito importante para nós. Porque Jesus nos dá vida, ele não nos prende, ele não nos amarra, ele não nos confina, não nos aprisiona, não. Em Jesus tu vai viver. E viver significa movimento, entrar e sair, sair e entrar, liberdade. Tu tem condições de raciocinar, de escolher, de viver.
sob a proteção, sobre a guarda, sobre o cuidado, sobre a condução, a orientação do pastor. Tu vai ser salvo de tudo e de todos que podem te prejudicar. E aí, ele fala de novo, ó, ladrões e salteadores. Então, o que que acontece? A gente começou lá no verso 1 falando de ladrão e salteador no singular. Agora, o Senhor Jesus está falando ladrões e salteadores no plural. O que quer dizer isso? Tu tem o inimigo, o diabo, Satanás, né? O inimigo, o ladrão, o salteador, o estranho. Só que os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Então, nós teremos muitas tentações na vida. Muitos enviados do mal. Demônios, anjos, tropeços, escândalos, dificuldades, aflições, tribulações, ladrões e salteadores. Então a gente tem que estar atento contra o nosso inimigo, sim, o adversário das nossas almas, sim, mas não é só ele, tem outras coisas. A Bíblia fala sobre o diabo, o mundo e a nossa carne, a nossa natureza humana, as tentações de tudo que às vezes são coisas boas, mas elas tiram o foco. Elas fazem com que as ovelhas queiram conhecer outras pastagens. Ficam curiosas para ouvir, conhecer o estranho. Entende? Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Então, a minha oração, em nome de Jesus, é que nós não demos ouvidos para esses ladrões e salteadores, que muitas vezes só querem uma coisa: acabar com as ovelhas, certo? Agora vem o verso 10, que eu considero um dos versos mais importantes da Bíblia, no meu ponto de vista. Já temos vários vídeos e até shorts no canal sobre este versículo, porque eu acho que aqui é um resumo da obra do mal e da obra de Jesus, né? Do evangelho, da salvação, do contraste entre luz e trevas. E aí eu preciso que vocês prestem muita atenção. Pega uma caneta, tá com o celular aí, vamos juntos. João 10:10. Não é difícil. É muito importante que a gente vá palavra por palavra. O ladrão vem somente para roubar. Vamos parar aqui. Já falamos do ladrão, já falamos do salteador, já falamos dos ladrões e dos salteadores. Aí o que Jesus está dizendo? O ladrão vem somente para roubar. Ladrão rouba. Então, o que os ladrões roubam? O que um ladrão rouba? Vamos pensar. Primeiro, do ponto de vista natural, terreno, normal, senso comum, que todo mundo entende. Então, olha só, o ladrão vem somente para roubar. Então, aqui já está dizendo, não sei como é que está na tua Bíblia, vem só ou vem somente, eu não sei como é que é, mas aí tu vai pensar comigo aqui. O ladrão vem somente para roubar. Então, o que o ladrão faz? O ladrão rouba. Aí eu te pergunto, vamos juntos, o que um ladrão rouba? Ele pode roubar a tua casa, certo? Pode roubar a casa. Não a casa, né? Mas a casa, dentro da casa. Ele pode roubar o carro. Aí, literalmente, pode levar o carro. Pode roubar a tua carteira ou a tua bolsa. Hoje em dia, o que ladrão mais rouba? Rouba celular. O que mais que ladrão rouba muito? Tênis, né? Tênis caro, tênis de marca. Dinheiro, de qualquer jeito. Seja um cartão de crédito, seja cartão de débito, seja na conta, seja caixa eletrônica, dinheiro.
heranças. A gente sabe de famílias que são enganadas, de pessoas que são roubadas, né? Empresas, heranças, dinheiro de família, tesouros, coisas preciosas, joias, enfim, eu botei tesouro como tudo. Riqueza de qualquer espécie, de qualquer tipo, bens materiais também. Então, eu não sei se eu consegui falar de tudo que um ladrão rouba. Mas o que tá em cada um desses itens que eu tô falando? O que é isso? Algo que ele considera valioso, precioso. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Então, o que o ladrão quer? Algo de valor, algo que seja importante, algo que custe caro. Tu tá entendendo o que eu tô falando? É isso que o ladrão quer. Tu acha que ele vai querer uma coisa que não tem valor? Não, o ladrão rouba tudo isso que eu falei. Tu já entendeu? Tu tá com a mente nisso? Agora vamos falar espiritualmente, que é o que nos interessa. Uma das primeiras coisas que o ladrão quer roubar é a nossa fé. É a nossa capacidade de crer, confiar e permanecer na palavra. A fé. Ele quer roubar a tua fé. De tudo que é jeito. Com pensamentos, com dúvidas, com situações, ele quer roubar a tua fé. Ele quer roubar a tua paz, te deixar atormentado, perturbado, tirar a harmonia, sabe? A concordância, aquilo que é um alívio pra gente, que é a paz. Ele quer roubar a nossa paz. Ele quer que tu tenha uma vida difícil, então ele vai minando, roubando a tua vida, aqueles bons momentos, aquilo que é agradável da tua vida. Ele quer roubar a tua saúde. Aí tu pode pensar a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional. Ele quer minar, ele quer tirar isso, tudo que é valioso de ti. Teu futuro, tem pessoas que não sonham mais, não acreditam mais, não vivem mais com esperança. Então, o ladrão vem roubar o teu futuro, os teus sonhos, os teus planos, a esperança de dias de vida melhor. Ele rouba teu casamento, a família. É o que mais tem sido roubado nos nossos dias, são os relacionamentos, as amizades verdadeiras, fiéis, sinceras. Ele vem roubando o equilíbrio. As pessoas estão tudo louca, tudo desequilibrada, tudo que nem eu digo fora da casinha. Vai sendo roubado. A tua identidade, quem tu é, vai roubando. O teu propósito, por que tu foi criado, com qual finalidade, ele rouba. Tu não sabe o que tu tá fazendo nesse mundo. Teus dons, tua vocação. É uma lista muito grande do que o ladrão rouba. Aí eu te digo, tu vai deixar ele ir para o outro nível? Porque aí diz, o ladrão vem somente para roubar. Aí a gente viu tudo que ele pode roubar. Se tu deixar, se tu não agir, se tu não buscar, se tu não fizer nada, ele vem para matar. Matar é depois. Porque quem mata é um assassino, é um matador, é um homicida, se for, né, nesse caso. Então, a gente tem que entender que essa obra das trevas, ela começa com o roubo. Se tu deixa, escala, vai para um outro degrau, vai para um outro nível, que é a morte. Aí não tem, muitas vezes, a restituição, não tem a restauração, porque morreu. Aí tu vai dizer, mas o Senhor Jesus ressuscita. É verdade. Mas é mais fácil recuperar o que foi roubado, o que foi perdido, o que foi subtraído, o que foi perdido, subtraído, diminuído, nessa ideia de roubo que eu estou me esforçando para que vocês entendam, do que depois que morreu. Vai exigir mais? E aí, se roubou, se matou e nada aconteceu, nada foi feito, ele destrói.
que é destruição? Morte eterna. Tu vai pro inferno, tu tá perdido, acabou. Não houve ressurreição. Isso é a obra das trevas. É isso que o ladrão faz. Ele rouba. Me ajudem a abrir os olhos, sabe? Esse verso, ele é muito sério. E as pessoas estão vivendo esses dias sendo roubadas, subtraídas. Estão esperando só o próximo nível. Entende? Aí tá escrito assim, ó, na minha Bíblia tem um ponto e vírgula. Palavras do Senhor Jesus. Eu vim. Então, eu quem? Jesus, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador, o Senhor. Eu vim. Então ele veio, ele obedeceu à voz de Deus, ele foi enviado por Deus. Para quê? Para quê? Eu vim para que tenham vida. Então, as ovelhas não vão ser roubadas, nem mortas, nem destruídas, porque o pastor, é que eu tô me controlando porque depois é o bom pastor, mas já vou dar um spoiler. Esse pastor não é só um pastor, ele é o bom pastor. Então, Jesus veio para que nós, como ovelhas, tenhamos vida. E não é qualquer vida, não é qualquer vida, é uma vida em abundância, é uma vida plena, é uma vida abençoada. E nós temos estudado que a bênção do Senhor é que enriquece. É a bênção do Senhor que nos faz prosperar. A bênção do Senhor não acrescenta dores, não causa desgosto. E qual é a maior bênção? É a eternidade, é a salvação, é o perdão dos nossos pecados. A gente viu no outro capítulo, a mulher adúltera foi perdoada, foi salva, foi liberta. E aí Jesus pergunta, onde é que estão os que estavam te condenando? Onde é que estavam os que te acusavam? Onde é que tá esse povo? Foi embora. Então, quando tu é salva, quando tu é salvo, os que te condenam, os que te acusam, os que querem fazer mal, querem roubar, matar e destruir, eles vão desaparecer. Não vai ter um. Porque o bom pastor não deixa. Tu tem vida eterna, tu tem vida abençoada, tu tem vida plena. Tu é salvo, protegido e guardado. Tu tem a bênção de Deus sobre a tua vida. 11. Eu sou o bom pastor. Então tu observa que Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a vida. A única vida verdadeira é Jesus. Então, ele disse, eu vim. E agora ele diz, eu sou o quê? O bom pastor. A gente leu do 1 até o 10 para saber que tem um pastor. Só que agora ele está dizendo, eu sou o bom pastor. Pode ter pastor, mas ele é o bom pastor. Quando tu passa a crer, a experimentar, a conhecer, a confiar no bom pastor, tu descansa. Tu é uma ovelha feliz. É o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi entendeu isso. E tu precisa descansar. Tu precisa confiar. Aconteça o que acontecer, tu não tem só um pastor, tu tem um bom pastor. E quem é o bom pastor? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O que o Senhor Jesus veio fazer? Eu vim para que tenham vida. Para que eu tenha vida, ele teve que morrer. Jesus morreu a minha morte para que eu tivesse a sua vida. Ele morreu a minha morte para que eu tivesse a vida eterna. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele morre por nós. Ele morreu por nós. Para quê?
para nos salvar, para que não haja mais nenhuma acusação, para que não haja mais nenhuma condenação, para que nós possamos entrar e sair, viver livremente, eternamente. 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Então agora nós temos uma outra figura. Nós temos o bom pastor de um lado e o mercenário do outro. Quem seriam os mercenários? O que vocês acham? Os religiosos, né? Os líderes, os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, aqueles que se aproveitavam das ovelhas. O que é um mercenário? Quem quer dinheiro, quem quer lucro, quem quer tirar vantagem das ovelhas. Entende? Bom pastor de um lado, mercenário do outro. E olha, o mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Olha só, o lobo vai pegar as ovelhas porque o bom pastor não está. Quem está é o mercenário. Então tu tá sujeito ao lobo. Só que o que acontece? O mercenário foge. Ele não se importa com as ovelhas. Ele não dá vida pelas ovelhas. Ele quer que as ovelhas deem lucro para ele. 14. Jesus repete. Olha só. O 11. Eu sou o bom pastor. No 14. Eu sou o bom pastor. Ele está te dizendo. Eu sou o bom pastor. Eu cuido de ti. Tu é minha ovelha. Conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Então tu pode confiar no bom pastor. Ele vai te alimentar. Ele vai te dar água, ele vai te cuidar, te proteger, ele vai estar contigo o tempo todo. Ele é o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então, o pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E ele tem um pai, e ele conhece esse pai. E o pai também o conhece. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ó, a chuva recomeçou. 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz. E então haverá um só rebanho e um só pastor. Eu não aguento, é muito forte isso. Ele estava falando de mim, ele estava falando de ti, ele estava falando de nós, os gentios. Jesus estava pregando para os judeus. Jesus veio para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus era judeu, ele estava no território de Israel, ele estava pregando, né? A gente viu subindo, descendo, indo e vindo, sofrendo toda oposição, críticas, mas tudo para salvar os judeus. Mas olha o que ele está dizendo aqui. Eu ainda tenho outras ovelhas e não deste aprisco. Preciso trazer elas também. Ele já sabia que eu seria sua ovelha. Ele já sabia que tu ia ser ovelha. Ele morreu pelas ovelhas de Israel, mas por nós e por todos aqueles que ainda vão crer nele. Se a gente falar, se a gente testemunhar, eles também vão fazer parte desse aprisco, desse curral, desse rebanho, desse povo. Elas ouvirão a minha voz. Eu ouvi a voz, tu ouviu a voz. Nós ouvimos a voz do bom pastor e nós o seguimos. Ai, gente, eu me desmancho. Haverá um só rebanho e um só pastor. O que Jesus está dizendo aqui? Ó? Não importa qual é o teu país, qual é a tua língua, qual é a tua tribo, que idade tu tens, se tu é rico, se tu é pobre, se tu é homem, se tu é mulher, se tu é judeu, se tu é gentil, se tu é escravo, se tu é livre, se tu mora no campo, se tu mora na cidade,
Se tu é culto, se tu é analfabeto, não interessa. É um só rebanho e um só pastor. Significa nós somos uma só igreja. Nós somos uma única noiva esperando o noivo. Todo mundo é um só rebanho e um só pastor. Eu falei que para mim esse é o capítulo um dos mais maravilhosos da Bíblia. 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-lo outra vez. Sim, Jesus morreu e ressuscitou e vive eternamente. E nós, em Cristo, viveremos, reinaremos eternamente. 18. Ninguém tira a minha vida. Isso é muito interessante quando as pessoas querem acusar os judeus ou os romanos. Sim, historicamente sim, mas Jesus deu a sua vida. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ele se colocou como cordeiro, como sacrifício, né? Se ofereceu no nosso lugar. Eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Então ele morreu e ele ressuscitou. Eu estou me mexendo muito e está mudando aqui. Este mandamento recebi do meu Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então, o que significa? O filho obediente, o filho do homem, o servo fiel, o que ele fez? Ele obedeceu a Deus. É um mandamento, né? Este mandamento recebi de meu Pai, então ele obedeceu. 19. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Imagina isso que enche o nosso coração. Para eles concluíram que Jesus tinha demônio e que estava louco. Por que vocês ouvem o que ele diz? Sim, porque ele está falando, como eu disse, é o resumo da salvação, do evangelho, da missão dele, do propósito dele, da obra de Jesus. Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram, até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu, já falei, mas vocês não acreditam? As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. É o que eu digo, tu é ovelha, então tu conhece a Jesus e tu obedece, tu segue a Jesus. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Este versículo também é muito poderoso. Jesus estava dizendo, vocês não são das minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas me ouvem, me conhecem, reconhecem, me seguem. E ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é muito importante. Tu és salvo para sempre. Tu é uma ovelha do rebanho do Senhor Jesus, nada nem ninguém, não vai ter lobo, não vai ter urso, não vai ter leão, não vai ter estranho, não vai ter ladrão, não vai ter salteador, ninguém vai te roubar do Senhor Jesus. Ninguém vai te arrebatar da mão do Senhor Jesus. Quando tu entende isso, quando isso fica no teu espírito, tu é uma nova pessoa, uma nova criatura. Tu tens certeza da tua salvação. 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, eu sou propriedade. Eu sou de Jesus. Então ninguém, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. 30. Eu e o Pai somos um.
Então, tu ama a Deus, tu acredita em Deus, tu confia em Deus, tu tem que amar, confiar em Jesus. Porque ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Quanto mais profundo é o ensino, mais eles se revoltam. E aí eles queriam matar Jesus com pedras. Mas a profecia não era essa, ele não ia morrer apedrejado, né? Mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Jesus disse: não está escrito na lei de vocês, olha só, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando só porque declarei que sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar muitos creram nele. O capítulo é maravilhoso. Eu te convido a ler novamente, a meditar, a orar, porque isso vai fortalecer a tua fé. O que a gente aprende hoje? Jesus afirmou categoricamente: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus.